Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um programa Mamãe Sem Neura. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Leia, pediatra, e nesse programa eu te ajudo a cuidar do seu filho sem neura e também a amamentar sem sofrimento, de forma tranquila, com bastante leite, pelo tempo que você quiser. No programa de hoje a gente vai fazer mais um Tira Dúvidas, pergunta de mãe, e eu vou falar bastante de um assunto que as mães têm me mandado pergunta, que é sobre a chupeta, ou melhor, o que é pior, o dedo ou chupeta? Eis a grande questão, eis a grande polêmica. E aí, no meio dessa história, entrou uma outra pergunta que foi: e você, doutora, o que você pensa? Você já deu chupeta para os seus filhos? Boa, né? Então a gente vai conversar sobre isso. Você que tá aqui comigo agora, faz um favor, tá? Quando terminar essa live, você deixa seu comentário, deixa uma pergunta, propõe um tema, porque toda quinta-feira, às 20h30, eu tô aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, para falar dos assuntos que vocês mais gostam, que é maternidade, certo? Então, não deixem de colocar o comentário, porque quanto mais vocês comentam, mais o Instagram entrega. E assim, vocês também me ajudam. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Tá bom? Quem tiver aqui no chat, deixa a perguntinha, porque eu adoro responder pergunta ao vivo. Essa é a live que eu mais gosto de fazer, é pergunta ao vivo. Aproveita para você tirar sua dúvida. Coloca já que idade tem seu bebê, ou se você é gestante, coloca aí para mim no chat, e assim você me ajuda a conduzir a live de forma mais dinâmica, de forma que eu atenda a maioria aí. Então coloca aí para mim se você é gestante, se você é mãe de RN, se você é mãe de bebê um pouco maiorzinho, coloca aí, escreve para mim aí, fazendo o favor. Tá bom? A gente vai falar também de uma questão aqui, de algumas questões de mães que mandaram pra mim aqui no Instagram, respondendo alguns vídeos que eu postei, tá? E... Oi, o que foi? Peraí que entrou um gato aqui no assunto, o que foi? Bom, gente, é isso aí, live ao vivo é assim mesmo, né? Escreve pra mim. Gestante e mãe de... Nossa, olha que legal. Gestante e mãe de 2 adolescentes. Como é que é isso, Daniela? Como é que você está se sentindo agora? Qual é a sua expectativa para esse novo nascimento? Que idade tem seus adolescentes? Como é que é isso? Ó, essa história é interessante. Gestante e mãe de 2 adolescentes, hein? Gostei. Escrevam aí, vocês são gestantes ou mães de bebezinhos? Que idade tem os bebês? Gestante de 34 semanas, legal, legal. Encaminhem, mandem aviãozinho para quem vocês conhecem que pode tirar proveito dessa live. No finalzinho dessa live eu sempre posto ela, assim que eu termino eu já posto. Então vocês deixem o comentarinho de vocês. Se não deixarem hoje, deixem amanhã, fazendo favor, tá bom? Bom... Vamos começar, né, gente? Bora lá. Bom, a perguntinha que me colocaram aqui essa semana e que eu achei que é... Bom, vou começar por uma pergunta que também tem gerado polêmica, vou deixar da chupeta para depois, tá? E aí vocês vão fazendo pergunta no chat, porque aí eu vou respondendo para vocês, tá? E eu gosto de responder, eu gosto de dar a respostinha completa, tá? Aproveitem. Olha só. Essa pergunta aqui é boa, hein? Gestante, olha só, gestante, e essa pergunta apareceu semana passada, também uma pergunta parecida. Gestante se preparando para a amamentação, é indicado usar o coletor de leite materno? E aí, gente? Olha só. Gestante se preparando para a amamentação, é indicado usar o coletor de leite materno? Não é. Tá? Então, olha só. A gestante que está se preparando, ainda não teve o bebê, ela não tem, vamos supor, tá? Ela não tem história de diabetes gestacional, ela não tem risco de ter parto prematuro, tá? Que seriam os casos em que a gente sabe que o bebezinho se beneficiaria
do colostro materno, e a mãe às vezes agora já alguns estudos estão falando das gestantes tirarem colostro no final da gestação. Essas gestantes que talvez possam ter um parto prematuro, ou gestantes com história de diabetes gestacional, porque seus bebezinhos têm um risco maior de fazer hipoglicemia, tá? Então, já tem estudos mostrando que esses bebês se beneficiam desse colostro retirado aí antes do nascimento do bebê, que a mãe vai fazendo uma coleta, uma ordenha, e esse colostro fica guardado, ou até ela pode doar para uma UTI neonatal, tá? Mas isso só em casos de mulheres que não têm risco de parto prematuro, porque mulheres que têm risco de parto prematuro, elas não devem fazer estimulação da mama, tá? Então, não há razão, não tem por que você usar coletor de leite durante a gestação, ok? Ah, e se eu tiver mamilo invertido? Não também. Não tem benefício nenhum, tá? Você usar coletor de leite materno ou aquele vácuo, aquela... Ah, agora me escapou o nome, que faz o vácuo e puxa o bico pra fora. Também não tem nenhum benefício. Inclusive, você pode até traumatizar o mamilo. Quando esse bebê nascer, se o seu caso for esse, de mamilo invertido, você aproveita esse momento do nascimento em que a areola ainda está molinha, porque assim que o bebê nasce, que você está produzindo só colostro, a areola ainda está mole, então é muito melhor para o bebê pegar mais fácil aí nesse começo. Então, já acertar essa pega inicialmente, tá? Porque o bebê tem que pegar aqui, ele não vai pegar aqui. Então, você tendo o mamilo invertido, isso não vai te afetar se o seu bebê já pegar certinho. E você aí continuar cuidando para que essa areola continue macia, porque aí depois quando vem a pojadura, que é a descida do leite, a mama tende a endurecer, aí que a boquinha do bebê escorrega e começa a machucar e fazer fissura, tá? Então não é para acontecer isso. Se você cuidar dessa pega inicialmente e mantiver a sua mama mole, com a areola mole, para o bebê pegar certinho, você não vai ter problema mesmo que você tenha mamilo invertido, tá? Então não precisa usar coletor, não precisa usar aquele vácuo para puxar o mamilo. É isso que eu tinha para falar, ok? Bom, então não é indicado usar. Segundo o Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá bom? Então eu tô me embasando aqui em conhecimento prático e científico para vocês saberem, tá? Porque a internet tá cheia de informação, a gente tem que saber filtrar. Bom, e aí recebi uma outra questão, tá? De uma mãe que me mandou assim, olha só. Ela assistiu um vídeo meu em que eu falava do ganho de peso do bebê logo nos primeiros dias, que isso gera um desconforto, isso gera uma insegurança nas mães logo que o bebê nasce, e elas têm muitas vezes a sensação de que estão com pouco leite, ou de que o bebê não está mamando o suficiente porque ele quer sugar toda hora. Em alguns casos, até nesse início, algumas mães têm sim dificuldade com as técnicas e os bebês acabam sim ganhando menos peso, mas se a mãe souber conduzir isso, tiver suporte, tiver orientação, tiver informação, ela vai superar essa etapa desses primeiros dias que é de aprendizado, e aí o bebê pegando certinho, ela ficando tranquila, ela vai conseguir amamentar, esse bebê vai recuperar esse peso e vai dando tudo certo. Então a gente não pode atropelar as coisas, porque se a gente atropela, aí começa a dar errado mesmo, porque se você vai ficando muito nervosa, insegura, ansiosa, estressada, o seu leite diminui por causa disso. Aí vai virando uma bola de neve, né? O leite diminui, a mãe fica mais estressada, o bebê quer sugar mais, aí a mãe fica mais estressada. Então a gente tem que manter a calma nesse início e entender que é aprendizado, mas você precisa saber que você precisa de suporte, você precisa de informação. Então você não pode simplesmente, vai ganhar meu nenê. A hora que o nenê ganhar, aí eu vou contratar alguém para me ajudar lá na consultoria, eu vou contratar alguém ali no dia do nascimento para me ajudar a pegar, porque não é assim, tá? Ali quando o bebê nasce, a pessoa te ajuda, até acerta, pega ali naquele momento, aí ela vai embora, cadê você? Você não sabe mais nada, você não se preparou, você não estudou, você não vai saber mais. Então você tem que estar se preparando, estudando sobre técnicas,
sobre o preparo mental para amamentação, sobre o preparo da sua alimentação, sobre tudo que é importante para você durante a gestação, para você chegar ali quando nascer o bebê, você não depender de uma pessoa, uma consultora de aleitamento para te ajudar ali naquele momento, a hora que ela vai embora você não sabe mais o que fazer, tá? Então vocês têm que ter essa consciência, vocês precisam estar bem informadas. E aí surgiu essa questão aqui com essa mãe, que estava extremamente estressada, e ele escreveu isso, ó. Deixa eu ver se tem perguntas. Espera aí, surgiu uma perguntinha aqui. Mas é indicado ter no enxoval o coletor de leite? Você pode ter no enxoval. Você pode ter, porque quando você tá amamentando, tá? Às vezes cai leite do outro lado. Se você quiser colocar o coletor, ok, não tem problema nenhum. Desde que ele não deforme sua mama, não faça muita pressão, não machuque, não tem problema, tá bom? Você pode ter, você não deve usar isso durante a gestação, tá bom? E tem que tomar cuidado também para usar até depois que o bebê já nasceu. Tem que tomar cuidado, porque tem muitas coisas que favorecem engurgitamento, obstrução de ductos lactíferos, como por exemplo, dependendo de como você usa, coletor, conchas, tudo isso pode favorecer. Sutiã apertado, dependendo do sutiã, favorece a obstrução de ducto lactífero, então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, tá bom? Pode ter, mas tomar cuidado. Então a mãe colocou assim, tá? Cada vez que vou na pediatra é uma tristeza. Minha bebê perdeu peso após a alta. Ela ficou internada 7 dias. E é uma cobrança imensa por isso. Olha só que dó. Ela nasceu com 4,1 kg e hoje com 15 dias está com 3,900. Então, entenderam o caso? Ó? Cada vez que eu vou na pediatra é uma tristeza. Olha só o jeito que ela já tá derrotada, tadinha. Minha bebê perdeu peso após a alta, ela ficou internada 7 dias. Então essa mãe já passou por esse estresse do bebê nascer e ficar internado 7 dias, tá? E aí é uma cobrança imensa por isso, porque a bebê perdeu peso após a alta. Ela nasceu com 4,100 e hoje, depois de 15 dias, hoje com 15 dias de vida, está com 3,900. Gente, olha só, foi o que eu respondi para essa mãe ali no comentário, mas vou reforçar aqui, não sei se ela está aqui, espero que esteja, mas olha só, uma bebê que ficou 7 dias internada, 7 dias. Ela não teve alta com a mãe nem nada, eu não sei qual foi a razão, ela não entrou em detalhes aqui, tá? Mas ficou 7 dias no hospital, essa mãe estressada. Ela nasceu com 4,100 e com 15 dias de vida, ela está com 3,900. Tudo bem, ela não ganhou ainda e ainda tá com 200 gramas a menos, tá? E aí, o que eu faço? A gente tem que considerar várias questões aqui. A gente tem que considerar que esse bebê ficou internado, essa mãe ficou estressada e que agora, e a gente não faz conta de ganho, isso é uma média, tá? O bebê, ele costuma perder mais peso inicialmente, até começar a recuperar, e em média, por volta do 7º ao 10º dia de vida, ele recupera o peso que ele nasceu, do 7º ao 10º dia de vida. Se ele não for prematuro, porque se ele for prematuro, ele vai estar com o peso que nasceu só com 2 semanas de vida. Se correr tudo bem, tá? Agora, se esse bebê tem algum problema, acaba ficando internado, por alguma razão que eu não sei exatamente o que foi aqui, ela não explicou, ela também vai ficar estressada. É lógico que ele vai demorar um pouco mais para recuperar esse peso. E a gente não sabe, aqui nessa história, ela fala que ele tá com 15 dias, essa média, toda essa média aqui de 4,100 para 3,900, ela é do tempo todo. A gente não sabe se agora, nos últimos 5 dias, esse bebê começou a recuperar. Ele perdeu bastante, mas agora ele começou a recuperar. Então o que a gente precisa entender? Que quanto mais esse bebê for pro peito, mais ela vai produzir leite. Então, para produzir mais leite, eu tenho que colocar o bebê mais vezes no peito. Não é deixar mais tempo no peito, como muitas mães ainda acham e acreditam. Então, vale mais a pena eu colocar esse bebê a cada 2 horas e deixar ele 10 minutos nessa mama,
saio dessa, coloco aqui mais 10 do que ficar deixando esse bebê 30, 40 minutos numa mama só. Então, isso vai fazer a sua produção aumentar. Então, nesse caso dessa pessoa aqui, o que a gente precisa fazer? Ele tá com 15 dias e 3.900. Eu vou desesperar, Então, pelo que eu entendi, aquela pediatra já pôs fórmula, já apavorou, igual eu vejo muitas vezes chegar no consultório as mães tudo apavoradas. A gente tem que acompanhar esse peso agora daqui por diante. Então, daqui por diante, tem que colocar esse bebê a cada 2 horas, tem que deixar no peito com mamada efetiva, não pode ficar deixando no peito chupetando, você tem que estar consciente, olhando o bebê, você tem que estar olhando, ouvindo e sentindo esse bebê mamar. Nesses primeiros 10 minutos na primeira mama, depois passa para outra, tá? E aí você vai avaliar isso depois de 1 semana novamente. Como é que foi esse ganho nesses 7 dias? Como é que tá sendo? Qual que é a média de ganho nesse período? Nesse período a gente considera assim, tá? Entre 20 e 30 gramas por dia de ganho tá suficiente para você não precisar complementar. Entre 20 e 30 gramas por dia, tá? Então, a gente tem que ter calma, porque o bebê, ele saindo do hospital, ele vai pegar o ritmo desde que você esteja bem assessorada, com um bom suporte, uma boa orientação ali para acertar a técnica, pega e colocar esse bebê a cada 2 horas. Aí você vai ver que a coisa vai embalar. Então, o negócio é não desesperar, tá, gente? Então, eu quis falar isso porque ela tá assim, ela tá aflita, né? Ela tá sofrendo com essa história, como qualquer mãe estaria. E a cobrança, ela fala que é uma cobrança imensa, porque é interessante como as pessoas querem ver o bebê gordo, né? As pessoas, os familiares querem ver o bebê gordinho, fofinho, e às vezes até comparam um bebê com o outro, porque o meu tá assim, o priminho tava assado nessa mesma idade, não é assim? Ou a vizinha, o bebê da vizinha tava assado nessa mesma fase. E aí, o que acontece? Isso cria uma insegurança enorme, é a cultura da gordura. É a cultura da gordura. O bebê, se não tiver gordo, não tá bom, não tá bonito. Tem que ser a qualquer custo. E às vezes eu vejo o bebê, como eu já falei aqui uma vez, vejo o bebê mamando na mãe, ganhando bastante peso, regurgitando, ainda tomando fórmula para ganhar mais peso. Então assim, calma, vamos ter calma, porque isso aí é um risco enorme. A gente começar a introduzir fórmula de forma irresponsável, é um risco aumentado de obesidade futura. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Uma outra questão que eu quero colocar para vocês e que vai entrar um pouco daí na questão da chupeta, tá? Uma outra questão é a seguinte: o bebê, ele tem uma necessidade de sucção enorme. Eu já até falei isso na live passada. Tem uma necessidade enorme de sucção. E aí o que acontece? Tudo o que incomodar esse bebê, tudo o que incomodar, se você não entender qual é o incômodo e não corresponder, esse bebê, ele só vai aliviar sugando. Só alivia sugando. Então, se ele chorar por qualquer razão, seja cólica, seja calor, seja fralda apertada, seja fralda suja, se você não entender, se ele quiser tomar um ar, se ele quiser sair de dentro do apartamento, porque o bebê precisa sair, ele não pode ficar o dia inteiro num cubículo, num apartamento fechado, sem ver a luz do dia, sem ver a luz do sol, sem tomar um ventinho, sem sentir ali, né, sem sentir vento, luz natural. O bebê tem essa necessidade também, e conforme ele passa um pouco mais os dias, mais necessidade ele tem. E se você não entende isso, ou não entende esses outros sinais que ele te dá, de que ele está desconfortável por alguma razão, a única coisa que ele controla é a sucção. Então, se você colocar no peito, é lógico que ele vai ficar quieto. Ele vai ficar quieto, você não está entendendo o que ele quer, aí ele vai lá, fica sugando para aliviar a tensão dele, entendeu? Então, vocês têm que tomar muito cuidado, por quê? Porque essa sucção, ela vai acontecer mesmo que ele não esteja com fome. Mesmo que ele não esteja com fome. E aí, o que acontece? Ou a mãe fica achando que o bebê suga mais porque o leite dela não é suficiente, ou o leite dela é fraco, certo? Ele tá ficando com fome, então eu preciso dar complemento. Mãe, então eu vou lá fazer uma mamadeirinha, vou ver. Aí ele vai lá e
suga, às vezes ele tá com cólica, às vezes ele mamou na mãe, ele fica chorando, e aí essa mãe vai faz uma fórmula, ou uma avó faz uma fórmula, dá o bebê, suga a fórmula, e às vezes até regurgita, tá? E muitas vezes não era fome, tá? Como na maioria das vezes não é, algum desconforto, às vezes até o quê? Ele precisa arrotar, ele tá com alguma cólica, e aí ele tem dor, e aí ele precisa sugar para aliviar, ele precisa que você o ajude ali, vire ele um pouquinho, faz uma massagem na barriguinha, ou deixa ele aqui, ou tira a roupa dele. E aí você não entende, ele vai querer sugar, tá? E aí muitas vezes entra a fórmula na jogada, por essas questões que a gente ainda não entendeu a respeito do nosso bebê. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, ok? E aí eu vi também hoje uma situação que foi ontem no consultório, uma situação que me chamou a atenção por 2 motivos. Então foi uma bebezinha linda lá. Na hora que eu olhei, eu achei que tinha 4 meses a bebê. Achei que tinha 4 meses. Aí a mãe disse que tinha 2 meses. Ela tava enorme, gente, enorme. Mas ela já era grandinha e tava gordinha, sabe? Mas gorda, viçosa, linda, mamando leite materno exclusivo. Eu falei, nossa, olha que coisa, que maravilha, né? Que coisa linda isso aqui. E conversando, e é uma mãe extremamente calma, resiliente, calma. E aí no meio da nossa conversa, eu fui perguntando como é que o bebê mamava, se o bebê tinha cólica. Ela disse que não tinha cólica, ela disse que o bebê não tinha cólica, que era tranquila. Eu falei, e ela mama, como é que é o intervalo de mamada? Ela mamava a cada 1 hora, ela estava pedindo para mamar. Eu falei, opa, tem alguma coisa que não tá batendo aí, não tá bom, né? Então, o que tá acontecendo? Essa bebê tava indo muito pro peito, a cada 1 hora, né? A bebê com 2 meses. Então, peraí, o que pode estar acontecendo aqui? Mas essa mãe, ela não estava muito preocupada. Ela estava bem, ela tava cansada, eu vi que ela tava com um semblante um pouco cansado, mas ela tava bem, ela tava calma, tá? Então isso também me preocupou um pouco. Por quê? Porque também é uma mãe que, se não cuidar, ela pode permitir que o bebê faça uma associação negativa do peito, tá? Embora mame leite materno exclusivo, o bebê que vai pro peito de hora em hora, e essa mãe, ela faz o quê, coitado, o dia inteiro, só não consegue nem tomar um banho, não consegue descansar, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também, porque o bebê, embora esteja com leite materno exclusivo, a gente tem que prestar atenção se isso realmente está sendo confortável para essa mãe, tá? E aí, o que a gente entende? Que nesse caso, tá? Nesse caso, eu entendi que essa bebê, ela estava tendo cólica sim, mas a mãe não estava interpretando como cólica, ela estava interpretando como fome, porque a hora que a nenê começava a chorar, a ranhetar, então ela mamava no peito da mãe, aí a hora que ela começava a ranhetar, a mãe punha no peito de novo, então ela quietava, porque aí ela ficava sugando e ficava lá no peito, né? O bebê, sempre que ele tem um desconforto, você põe pra sugar, ele aquieta, mas ela estava aceitando aquilo, então eu entendi que ela estava tendo uma cólica, essa bebê. E aí, tava indo pro peito da mãe demais. Então a gente tem que tomar cuidado com a associação negativa. Aí assim que ela... E aí quando a gente tava conversando, a gente começou a conversar ali no consultório, e aí a nenê começou a ranhetar. Aí ela falou, ela quer mamar. Eu falei assim, que hora ela mamou? Ela tinha mamado fazia 1 hora ali na sala de espera, não sei. Aí ela já foi pra pegar a nenê pra pôr no peito. Eu falei, não, pera aí um pouquinho. Eu falei, espera um pouco, não coloca no peito. Aí ele começou a ranhetar. Eu falei, espera aí, vamos tirar a roupa. Eu fui lá pra tirar a roupinha dela, tirei a roupa dela, comecei a examinar. Aí ela começou a querer ranhetar com a mãe. Falei, essa aí não tá com cara de fome. Isso aqui tá com cara de... Ela tá desconfortável com alguma coisa. A gente foi tirando a roupa. Aí eu fui examinando, eu fui massageando a barriguinha. Ela foi aquietando, aí ela aquietou. Ela ficou quietinha o exame inteiro. Eu peguei ela no colo, pesei, pus a barriguinha pra baixo. Ela ficou numa boa, ficou bem comigo, numa boa, tranquilinha. A hora que a mãe pegou no colo, ela começou a arranhar forte, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Porque aparentemente esse bebê tá querendo fazer associação negativa. Ou tá com cólica e a mãe ainda não tá percebendo. Mas ela tá bem, ela tá resiliente, ela
ela tá conduzindo isso daí sem desespero. Então a gente tem esses dois lados da moeda com relação à sucção do bebê. Por que eu tô falando tudo isso também? Porque nós vamos entrar no assunto da chupeta e do dedo, tá? E muitas vezes essas coisas entram na jogada por questões que a gente não consegue conduzir, a gente não consegue entender relacionado ao comportamento do bebê. E eu assumo isso, eu, doutora Ana Leia, assumo que também não tive essa capacidade quando eu tive minha primeira filha, inexperiente, sem saber muita coisa de aleitamento materno e inexperiente na maternidade, eu dei chupeta para minhas filhas. E hoje, se eu pudesse voltar atrás, já respondendo a pergunta de uma pessoa aqui, que me perguntou aqui, ó, o que eu achava e se eu tinha dado chupeta para elas. E eu digo que é uma situação muito delicada, e que quanto mais a gente entende o nosso bebê, menor a chance da gente usar esses artifícios. Chupeta, tá? Depois a gente vai falar entre chupeta e dedo, né? O que é pior. Mas vamos falar aqui especialmente da chupeta agora. Eu nessa época, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, com as informações que eu tenho hoje, eu teria feito de tudo para não dar chupeta para as minhas filhas. Tudo. É que elas têm uma diferença muito pequena de 2 anos. Então, eu dei chupeta. Para outra foi bem menos, mas dei também, tá? E o que eu tenho para falar para vocês? Que naquele momento de choro, de cólica, de sucção, que o bebê tem necessidade, tá? A gente não entendendo as necessidades, não aliviando as tensões do bebê, ele tende a querer sugar mais. E aí a gente fica sem entender isso, e aí fica colocando o bebê no peito toda hora. Aí chega um momento que a gente se esgota, a gente não aguenta. E aí é onde pode entrar a chupeta mesmo na jogada, que foi o meu caso, foi esse. Só que naquela época eu morava num apartamento, eu não tinha rede de apoio nenhuma, porque eu não tinha nenhum familiar aqui em Londrina, minha família não é daqui, eu não tinha rede de apoio, eu não tinha funcionário, eu não tinha babá, meu marido trabalhava o dia inteiro, e eu não conseguia conduzir aquela necessidade dela de sucção, não tava conseguindo, eu não sabia mais se era fome, se era cólica, não sabia, e aí foi que eu coloquei a chupeta. Porém, hoje eu entendo o quê? Eu tava tão esgotada que eu não saía com a minha filha pra andar, pra tomar ar. Não saía, eu saía muito pouco. Passava o dia todo dentro do apartamento. Eu não me cuidava, eu não praticava uma atividade física, eu não saía de dentro do apartamento, eu dormia muito pouco, dormia mal. Então, tudo isso também fez com que a minha filha ficasse mais tensa, meu bebê ficasse mais tenso, mais ansiosa. Então hoje eu entendo que talvez aquela tensão, aquele choro da minha filha fosse isso também, né? Essa necessidade de tomar um sol, sair, tomar ar, tirar roupa que eu não estava entendendo, né? E aí as coisas foram se atropelando, eu tive que voltar a trabalhar muito cedo, ela estava com 4 meses, 5 meses, aí entrou na história uma pessoa que era uma babá muito querida, mas que também não tinha informação e acabou, dava mamadeira no momento que eu estava para chegar em casa, então já entrou mamadeira na história, e ela acabou sendo desmamada muito cedo, muito precocemente. Então, hoje eu faria diferente, porque hoje eu sei o que, tá? Que eu vou passar para vocês aqui. Vamos falar um pouquinho então da diferença dedo-chupeta, tá? O que se fala, o que se tem de informação. Dedo e chupeta. Olha só, a sucção é instintivo, é algo necessário para o bebê, tá? Desde a barriga. Então, desde a barriga esse bebê precisa sugar. Então, ele suga o dedinho, ele suga o que tiver na frente ali na barriga, suga o dedão do pé, da mão, tudo, tá? O que encostar na boquinha dele, ele suga. Isso é necessário para ele. Então, quando o bebê começa a ficar tenso, começa a pegar a mãozinha, e aí, às vezes escolhe um dedinho, você pode contornar isso, ok, não tem problema. Eu vejo que
Hoje os familiares tentam não dar a chupeta porque é melhor do que pegar o dedo. Calma, né? Muita calma nessa hora. A gente pode deixar o bebê sugar a mãozinha. Então você pode deixar, você tenta não deixar ele escolher um dedo. Porém, essa sucção, mesmo que seja do dedo, na maioria das vezes ela vai cessar antes de 1 ano na maioria dos bebês espontaneamente, tá? Na maioria dos bebês. Se não cessar, se após os 6 meses esse bebê já tiver escolhido um dedo e não cessa essa sucção, ele suga com muita força esse dedo que ele já escolheu, tá? Aí você tem que tomar alguns cuidados sim, para que ele não pegue esse hábito, porque senão isso tende a se prolongar e aí vai ter um malefício para ele também, que não é só a chupeta, tá? Então o que eu tô dizendo aqui é, nesse caso, nesses primeiros meses em que o bebê pega a mãozinha, suga às vezes o dedo, é melhor do que a chupeta. Por quê? Tá? Porque primeiro é instintivo e ele tende a largar depois. Ele tende a largar. Não foi uma imposição dos pais, dos avós. Foi uma necessidade fisiológica dele que ele vai deixando. Se você ajudá-lo, ele deixa mais fácil ainda. Como? Não deixa ele dormir com o dedo na boca. Então, na hora que ele dorme, você tira a mãozinha dele, tá? Conforme ele for pegando a mãozinha, você deixa ele sugar a mão. Deixa ele sugar a mãozinha. Evita deixar ele escolher um dedo, tá? Você pode usar essas estratégias. Dá chocalho, mordedores no lugar, tá? Então, para ele pegar, para ele morder, para ele colocar na boquinha, porque eles têm necessidade a partir de um certo momento de colocar as coisas na boca, tá? Então você pode fazer isso. Agora o que acontece com a sucção da chupeta, tá? Ou de outros bicos, principalmente durante a fase do aleitamento materno? A gente sabe que a chance de desmamar é muito maior, tá? Então bebês que pegam chupeta muito cedo, eles têm uma chance de desmamar que é muito maior, tá? Do que os bebês que não é dado chupeta. A sucção da chupeta, ela é totalmente diferente, a forma de sugar a chupeta e a mamadeira da sucção da ordenha da mama, tá? Então o que acontece? Ele faz confusão de bico depois e aí ele passa a mamar de forma ineficiente no seu peito. Então isso é uma das coisas que acontece quando esse bebê pega a chupeta principalmente, tá? A sucção da chupeta, ela favorece o desenvolvimento de otites, otite média aguda, tá? Por quê? Porque a forma como esse bebê suga a chupeta não permite que se abra a tuba auditiva. E essa abertura da tuba auditiva é importante para prevenir de infecções, tá? Porque a musculatura que se usa para sugar a chupetinha, tá? Não é a mesma que se usa para sugar na mama. E essa sucção da mama permite que a tuba se abra e desfavorece infecções, tá? Então, bebês que sugam chupeta têm mais chance de ter infecções de ouvido também, isso é fato, ok? Uma outra coisa, esses bebês que chupam chupeta, eles têm atraso da fala e da linguagem. Eles demoram mais para balbuciar, para começar a balbuciar, a falar as primeiras palavrinhas, soltar os primeiros sonzinhos, tá? E já tem estudos que demonstram, olha só que coisa interessante, que bebês que chupam chupeta, eles podem ter o QI, que é o quociente de inteligência, menor do que bebês que não chuparam chupeta, tá? Por que isso? Porque o bebê que chupa a chupeta, ele deixa de incomodar os pais, ele deixa de solicitar os pais para ser estimulado. Então, o bebê que tá com a chupetinha ali, ele fica fazendo uma sucçãozinha ali que alivia ele. Então ele tá tenso, ele tá com algum desconforto, ele fica quietinho lá sugando. Tanto é assim que a gente dá a chupeta exatamente para o bebê ficar quieto, não encher o saco, né? Não é isso? Então, quando você faz isso, você tá interrompendo uma fase do desenvolvimento infantil, que é essa necessidade que ele tem de te incomodar, te acessar
E aí você acaba o estimulando quando você vai conversar com ele, você vai entender o que está acontecendo, o que, que ele quer, por que, que ele está incomodado. Isso desenvolve o bebê. Então existem estudos que mostram que existe uma diminuição no desenvolvimento cognitivo dessas crianças também, tá? Olha, outro fator, tá certo? Gente, eu não sabia disso, tá? Eu tô falando isso aqui, minhas filhas usaram chupeta. E quando eu penso nisso, nessas informações que eu tô dando pra vocês, e eu não tive elas quando eu tava no comecinho da minha formação de pediatra, eu tenho dor no coração, assim, eu sofro, porque eu falo, nossa, puxa, se eu tivesse essa informação, se eu tivesse naquela época ali, uma rede de apoio, mais informações, tivesse estudado mais, tivesse aguentado um pouco mais o tranco, né? Então hoje eu penso nisso, tá? Eu penso nisso. Por isso que eu passo isso pra vocês. Então, eu não tô aqui falando assim, olha, aguenta, né? Não é simplesmente... eu tô simplesmente falando o que me vem à cabeça. Não, eu tô sendo sincera e honesta com vocês pra dizer que essas informações são reais, são verdadeiras, e que hoje a gente tem como passar isso para vocês e vocês não passarem por essas situações e tentarem se informar e entenderem o que está acontecendo com o bebê de vocês antes de dar a chupeta, antes de fechar a boquinha dele para que ele não enche o saco. Entende? Deixa eu ver o que tem um comentário. Cadê? Aonde? Não tô achando. Do enxoval. Aqui, ó. Tem um comentário aqui. Eu chupei dedo até 7 anos. Minha mãe fez de tudo pra me parar, mas não adiantou. Já meu filho não chupou dedo nem chupeta e mamou até 2 anos. Cada bebê é de um jeito, né? Olha só. Então, mas o seu bebê, ele mamou no peito até 2 anos. Por isso que ele não chupou a chupeta também, tá? Por isso. E essa questão do dedo e da chupeta, quanto antes a gente tirar dessa criança, melhor. Então, por exemplo, o dedo, como eu vinha falando, inicialmente, quando o bebê ainda é novinho demais, é melhor o dedinho do que a chupeta, tá? É melhor, mãozinha, dedinho, deixa ele, você vai tirando devagarzinho, ele vai acabar, vai passar um período que ele vai se acalmar e vai parar com isso. Se você ficar impondo a chupeta, eu vejo que é isso que os pais fazem, tá? Impor a chupeta pro bebê, o bebê não tá nem pedindo, vai lá e põe a chupeta na boca dele, vai ser muito difícil ele parar depois, tá? Então, é isso que eu tô dizendo. Aí depois que o bebê tá maiorzinho, o que acontece? O dedo se torna um grande vilão também, porque ele tem um potencial de alterar cada dentária muito grande, porque ele tolera uma força de sucção muito maior do que a chupeta. Então tem estudos do Albert Einstein, do Hospital Albert Einstein, feito por uma ortodontista, odontopediatra, que ela fala exatamente isso, que o dedo pode ser tão nocivo quanto a chupeta num determinado momento, a partir de uma determinada fase para a criança, tá? E por isso que a gente não pode deixar que eles peguem esse hábito tão novinhos, porque aí acontece isso que aconteceu aqui com a Rejane, chupou dedo até 7 anos, a mãe fez de tudo, mas daí não parava, né? E ali ela falou que o filho não chupou, mas mamou até 2 anos. E aí tem alguns estudos que colocam também o seguinte: será que esse bebê, será que essa chupeta foi dada porque a mãe estava com algum problema na amamentação e ninguém percebeu? Ou não? Ele desmamou porque foi pra chupeta. Entende? Vocês entendem isso? Tá? Alguns estudos questionam isso. Será que essa mãe estava com problema na amamentação, mas ninguém percebeu? Por isso que ela acabou apelando para a chupeta. Porque de alguma forma esse bebê não estava sugando direito, ou ele estava ficando inquieto por alguma questão, a mãe não estava bem amamenta por alguma questão, e acabou entrando a chupeta na jogada. Tá? Ou coloca-se a chupeta num bebê que está mamando muito bem, ele deixa de mamar bem e ele desmama precocemente. Então, a gente tem 2 lados da moeda, tá? Que a gente precisa sempre avaliar e questionar quando a gente pega um caso desse de chupeta, chupou dedo, não chupou, né?
Tem um outro estudo que fala da mentalidade das mães, que a mentalidade das mães que tendem a dar a chupeta. Muitas vezes são mães que têm uma rede de apoio que pressiona, ou ela nem tem rede de apoio, ela não estava preparada para amamentação ainda, ela foi pega muito de surpresa, ela está mais insegura. Então existem estudos que mostram isso, a diferença de mentalidade, que as mães que tendem a amamentar por tempo prolongado são as mães que tendem a segurar mais as pontas e não darem a chupeta para o bebê precocemente, tá? Então a gente tem que pesar tudo isso aí, não julgar ninguém. Eu não tô aqui para julgar, porque eu fui uma mãe que dei chupeta, então eu não posso julgar ninguém. Quem que eu vou julgar, tá? E que a gente precisa avaliar tudo isso com muito carinho, muita calma, muita empatia, tá? Porque a gente precisa saber também que vai causar um malefício. Vai causar um malefício, a gente precisa tirar essa chupeta o quanto antes para que o nosso bebê não passe por esses malefícios, não sofra desses malefícios, certo? Um dos malefícios também diz respeito à chance aumentada de crianças que chuparam chupeta, tá? Por mais de 2 anos, tá? Crianças que chuparam chupeta por mais de 2 anos terem chance aumentada de desenvolverem transtornos compulsivos depois, ou fumarem na adolescência, ou transtornos alimentares como comer em excesso, comer sem controle, não ter autocontrole com relação a essas situações, tá? Então, estudos demonstram isso também. Por quê? Porque foi aquela incapacidade de se lidar com o desconforto. Então, o bebezinho já pequenininho, quando ele tem um desconforto, ele é aquietado por um instrumento que vai fazer ele aliviar ali de forma artificial. Não tá resolvendo o problema dele, tá só aliviando ele ali, e ele não resolve o probleminha dele, o bebê. E aí, quando ele vai crescendo, vai se tornando adulto, ele precisa de um outro como é que vamos dizer, uma outra ferramenta para se aliviar. No caso, pode ser um cigarro, pode ser comer, porque não tá sabendo lidar com o desconforto. Então, isso é algo pra gente pensar com os nossos filhinhos aí, as mães que amamentam, que vão ter bebês ainda, tá bom? Então, é uma questão bem delicada essa questão aí da chupeta. Então, se a gente for fazer um resumo, tá? Dessa questão, eu falaria pra vocês o quê? Deixa pegar o dedinho, se for inevitável, deixa pegar nos primeiros meses e não deixa escolher dedo, vai mãozinha, tá? O bebê tá chorando, tá com cólica, você já pôs o peito e ele tá muito estressado, é o que eu falo pras mães, pega ele nessa posiçãozinha aqui, ó, pega nessa posiçãozinha, essa posiçãozinha aqui, tá? Vai massageando aqui, ó, a barriguinha, o pezinho da barriga, vai massageando, tá? E deixa o bebê sugar o bracinho. Então o que acontece? Pega o bracinho do bebê, deixa ele sugar, põe o bracinho para ele sugar, a mãozinha, o bracinho, e ele tende a se acalmar, ele suga o próprio bracinho, tá? Passados alguns meses, se vocês viram que esse bebê já tá escolhendo o dedo, eu sugiro até que procure um odontopediatra para ir tirando essa mania, para ir tirando esse hábito, tá? Esse hábito tende a se resolver espontaneamente, porém se não se resolver até o 6º mês, aí procure um odontopediatra para ir tirando esse hábito, mas não dê a chupeta. Eu falo isso para vocês. Hoje eu faria dessa forma, tá? Tentaria, pelo menos. Eu tentaria de tudo para fazer dessa forma. Eu não daria chupeta, eu seria uma mãe mais tranquila, eu procuraria meios para me tranquilizar, eu sairia mais de casa com a minha filha, eu trabalharia menos, eu abriria mão de alguns empregos que eu continuei na minha época e usaria essas estratégias. Deixar ela sugar a mão, tentaria aguentar ali até o 6º mês, procuraria a ajuda de algum odontopediatra, mas eu não daria chupeta, tá? Por essas questões. Aí eu vou falar para vocês também sobre a questão
Da dentição, já falei, da linguagem eu já falei, né? Que é um atraso no desenvolvimento da linguagem, que já é comprovado. E a dentição, que vai dar uma chance aumentada ou de mordida aberta, ou mordida cruzada posterior, mordida aberta anterior, tá? Com a chupeta. Então seria isso, tá bom, pessoal? E aí, então, a pergunta eu já respondi e falei bastante dessa questão, por quê? Porque hoje 2/3 das crianças hoje usam chupeta. Das crianças que, mesmo as que estão sendo amamentadas, elas usam chupetas. Então é bastante. E existem bastante coisas que a gente pode fazer para tentar evitar colocar essa chupeta tão precocemente, tá? Então, e os malefícios que causam inúmeros, como eu falei, atraso de linguagem, alteração da mordida, problemas de deglutição, ou durante a introdução alimentar você pode ter mais problemas com a mastigação, problemas relacionados às vias respiratórias, otites de repetição, inteligência, desenvolvimento da inteligência e chance aumentada de desenvolver compulsões na idade adulta. Então, não dando chupeta, você previne tudo isso daí. Você pode prevenir tudo isso daí, se você conseguir, tá? Para que você consiga isso, faça um preparo da sua amamentação, se prepare durante sua gestação, mentalidade, como eu já falei, como eu sempre falo, tá? Saúde, atividade física, tudo. Cuidado com as influências externas, tudo isso aí, tá? E aí a gente vai se cuidando, pode falar. Vamos ver. Deixa eu ver que tem algumas perguntas. Tá, olha só. Eu estou dando chupeta pro meu bebê, mas ele não quer saber dela. Vou parar de... Oi, aleluia! Graças a Deus! Vou parar de insistir com essas informações. Impossível continuar insistindo. Olha só, boa, olha só. Estou dando chupeta pro meu bebê, mas ele não quer saber dela. Vou parar de insistir com essas informações. É impossível continuar insistindo. É isso mesmo. Então, eu trouxe essas informações para vocês justamente para isso, para vocês pararem de insistir com a chupeta pro bebê, tá? Põe a mãozinha dele, deixa ele, se ele estiver inquieto demais, você já deu mamar, ele tá chorando, vai lá, tenta dar um remedinho de cólica, faz a massaginha que eu falei, muda a posição dele, põe a mãozinha para ele mesmo sugar, vira ele de bruço, tira a roupa dele, olha, faz tudo que você puder, assim, no sentido de, pensa você, tá? Se você tiver com uma cólica, se você tiver com calor, se você tiver incomodado, o que você quer fazer, né? Então é tentar buscar outras estratégias que não seja chupeta, tá? Falei, tá bom? Você julga? Não julgo não, porque eu dei chupeta, mas eu não daria hoje, então eu tenho que falar isso pra vocês, tá certo? É isso, gente. E se der a chupetinha, tá bom? Como é que a gente administra essa chupeta? O menos tempo possível, não deixa essa criança dormir de chupeta, tá? E eu vejo que é muito ao contrário. Os pais falam, ela só dorme. Tipo, eu tiro aqui e aí ela só dorme. O período pior, a criança tá com a chupeta. Então, não deixe dormir de chupeta. Ficar o menos tempo possível com chupeta. Essa criança tá quietinha, gente, não põe chupeta na boca dela. Deixa ela esquecer da chupeta, tá? Então, é o contrário que a gente tem que ir fazendo. A gente tem que ir tirando essa chupeta dela, tá certo? E assim, quanto antes tirar essa chupeta, melhor. De preferência antes de um ano. Porque os problemas que vêm de chupeta depois de 2, 3 anos são imensos, tá? Alteração da arcada dentária, mastigação, respiração, é tudo aquilo que eu já falei, certo? E compulsões, chupeta acima de 1, 2 anos já tem chance maior de compulsões na idade adulta, tá? Então, ótimo, não insiste não, Gleice, fica de boa, e aí é isso, tá bom? Vamos ver aqui. O leite da minha mãe secou e ela nem sabe porque eu só mamei 2 meses. O leite da minha mãe secou. Eu acho que é isso, que é o seguinte. E ela nem sabe porque eu só mamei 2 meses. Olha,
Rejane, muitas vezes acontece o seguinte: o bebê começa a chorar, a mãe começa a entender que esse bebê tá com fome, ela começa a pôr outro leite, aí por ela pôr outro leite, quando o bebê vai pro peito dela sugar, ele suga com menos eficiência. Conforme ele suga com menos eficiência, a produção de leite dela vai diminuindo mesmo. Então, quando a mulher acha que está com pouco leite, o que ela deve fazer? Pôr no peito, aí que ela tem que pôr no peito mesmo, mais vezes. E deixar esse bebê sugar, mamar até sugar bastante ali, 10 minutos. Aí, se precisar, ela põe a fórmula depois, que esse bebê já sugou com bastante fome no peito dela. Porque a produção dela vai aumentando. Porque a produção não vai diminuir se esse bebê estiver estimulando de forma adequada, tá? Aqui, mamou bem mesmo, eu com o bico invertido, mas eu era determinada e não quis dar chupeta nem mamadeira. Aí, ó, tá? É isso, né? Bico invertido, tá? Não deu chupeta, não deu mamadeira e amamentou. Então, tá aí a prova de que é possível amamentar com bico invertido, com certeza. É só você estar determinada. Você falou a palavra. Você tem que ter, para amamentar, você tem que ter opinião. Você tem que tomar uma decisão. Então, a amamentação não é sinônimo de amor. Não é, eu amo, então eu amamento. Não é assim, não. Muita mãe ama muito seus filhos, mas elas não estão tão decididas a passar por aquela situação da dificuldade às vezes, porque não é fácil muitas vezes. Tem a etapa da dificuldade que a gente tem que vencer, porque a gente está aprendendo. Então o ser humano, não canso de falar, o ser humano não amamenta de forma instintiva. É o único mamífero que não mama de forma instintiva, que a mãe já dá o mamar, o bebê já pega, já mama, já dá tudo certo. Não é assim, tá? O ser humano precisa aprender. A mãe precisa aprender tudo, a técnica, a posição, o jeito que pega, o jeito que... E o bebezinho também, a mãe precisa aprender a abrir a boca do bebê, tudo certinho. Senão não vai. Então você tem que estar determinada, você tem que estar decidida. E eu não recrimino aquelas mães que não conseguiram amamentar, não. Tá? Porque acontece, muitas passam por muitas dificuldades e acabam desistindo, mas isso aí... É a vida, faz parte, e isso não é sinônimo de amor, tá? Não é sinônimo de desamor, você não conseguir amamentar, tá? Mas pra isso que a gente tá aí, pra isso que eu tô aqui nessa live, pra tentar ajudar o máximo que eu puder, tá bom? Vamos ver. Meus 2 filhos mais velhos chuparam chupeta e deixaram o peito muito cedo, exatamente, mas é isso que acontece, tá, Gleice? Chupou a chupeta, começou a chupar a chupeta, quanto mais precoce a chupeta também, se introduz essa chupeta muito no início da amamentação, a chance de desmamar aumenta mais ainda, tá, gente? Então, não põe a chupeta no enxoval. Alguém perguntou de relactador, foi de coletor, não foi relactador. No enxoval, ok, chupeta não ponha, e fala pro pessoal aí do chá de bebê, não traz chupeta, senão você não vai ser convidado, não vai entrar no chá de bebê. Coloca isso. Aqui, ó, Gleice, dei mamadeira também por não aguentar a pressão. Já no 3º filho, estou no desafio de deixar no peito até os 6 meses, sem introdução de mais nada. É desafiador, mas está valendo muito a pena. É isso aí, Gleice. É isso aí, viu? Olha, a gente tá nessa vida para evoluir, para aprender. Não é verdade? Tá? A gente, de um filho para outro, a gente aprende muita coisa, a gente evolui com muita coisa, mas se a gente quiser também, a gente não evolui nada, a gente não aprende nada. A gente continua fazendo tudo errado toda vez, do mesmo jeito, e o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, se a gente quiser melhorar, se a gente quiser aprender, existem formas, tá? É só a gente buscar as informações corretas, na fonte correta, tá? Da forma correta e querer aprender. Se a gente buscar as informações corretas, na fonte correta e quiser aprender, o resultado, no mínimo, vai ser melhor do que o resultado anterior seu, que pode não ter sido tão bom. Então, com relação à amamentação, eu tenho isso para dizer para vocês, tá?
Nós já estamos encerrando nossa livezinha aqui, porque também já tá dando um vendaval aqui na minha casa, uma chuvona. E vou mais essa pergunta aqui, olha. Tem um casal de gêmeos e nasceram de 35 semanas e 4 dias. O menino, tanto com fórmula e com o leite materno, volta numa grande quantidade. Ele não está perdendo peso. Isso pode ser refluxo? Não, isso pode ser excesso de leite, tá? Então assim, ó, olha só. O que eu tenho visto com muita frequência no meu consultório quando vem gemelares. Eles já saem muitas vezes da maternidade com a receita da fórmula e as pessoas dizendo para a mãe que ela tem que dar a fórmula porque senão o bebê não ganha peso, porque não sei o quê. E muitas vezes essa mãe dá conta de amamentar as duas crianças sem fórmula, tá? A maioria dos gêmeos que chegam no meu consultório, eles chegam ganhando excesso de peso, mais do que precisariam, ou seja, eles estão sendo complementados além do que eles precisariam, tá? Então, os bebês podem ter um refluxo fisiológico, regurgita o leite, assim que mama, tanto no peito quanto a fórmula? Pode, lógico que pode. Porém, tá? Se esse refluxo começa a ficar constante demais num bebê que ganha peso demais, você tem que suspeitar que esse bebê está mamando demais. Porque, como eu disse antes, eles têm uma necessidade de sucção que é instintiva. Ele vai sugar tudo que tiver na frente dele, mesmo que ele não esteja com fome. Então, se você der uma mamadeira de fórmula, depois que ele sugou no peito, ele vai sugar essa fórmula, mesmo sem fome, e pode até regurgitar. E se você der de novo, ele toma de novo, tá? Por quê? Porque é instintivo sugar nessa fase. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A maioria que eu vejo é excesso de complemento dos gemelares, tá? Pode acordar o bebê de 47 dias para mamar? Porque ele não acorda para mamar. Pode. Então, olha só. É o seguinte. Se o seu bebê tá com 47 dias e ele está ganhando peso muito bem, está tranquilinho, ok, você nem precisa acordar ele, tá? Nem precisa. Você só vai acordar se você tiver com o peito muito cheio. E aí você tá vendo que não tem jeito, você precisa esgotar, ele tem que te ajudar, porque a melhor forma de você esgotar a mama é com a sucção do bebê. Agora, se o bebê tá com 47 dias, mas ele ainda não tá naquela curva de ganho de peso boa, estável, tá? Que a gente considera, assim, tranquilizadora, então vale a pena você acordar esse bebê sim pra dar o mamar, tá bom? Então, é isso. Se o bebê tiver, se for de madrugada, tá? Madrugada, você está bem, bebê está dormindo bem, não acorde. Espere ele te acordar. Agora, você tá lá, tá com o peito estourando, o bebê tá dormindo. Eu, no seu lugar, acordaria o bebê pra vir sugar de novo, tá bom? Porque ele só tem 47 dias e sua mama estourando pode dar um engurgitamento, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Deixa eu ver, tem mais pergunta? Acho que não tem mais pergunta, né? Ah, aqui, ó. A chupeta dá pra tirar? E o dedo? Como faz? Não dá pra tirar o dedo? Dá. Tá? Olha só. O dedo é o seguinte. Você tem que ir... Não pode forçar, mas assim... Você tem que carinhosamente ir tirando esse dedinho. Principalmente a hora que esse bebê dorme. Dormiu, tira o dedinho da boca dela. Dormiu, tira o dedinho, carinhosamente, tá? Como eu falei, tira o dedinho, ela tá com muita necessidade de sucção, põe a mãozinha dela e quando dorme vai tirando esse dedinho. E é assim que a gente vai fazendo com todo carinho, tá? A chupeta vai tirar aí o dedo. Ah, tá. Então, aí existe uma questão, né? Que o bebê que fica chupando o dedo por muito tempo, depois é mais difícil de tirar até do que a chupeta, tá? Então, por isso que essa questão de falar que chupar dedo é inofensivo, não é inofensivo. Eu tô falando que é instintivo num primeiro momento, nos primeiros meses do bebê, e que tende a se resolver sozinho, ele tende a parar de fazer isso. Mas você pode ir ajudando ele já nesse momento, tá? Para que isso não se torne um vício, um hábito, tá? Por quê? Porque depois se virar um vício,
é bem mais difícil de tirar do que a chupeta. Então, a gente tem que tomar cuidado com os dois, porque nem chupar dedo por tempo prolongado, nem chupeta vai ser bom. Os dois vai ser péssimo, tá? Mas seria livre demanda de forma... Não entendi essa pergunta, tá? Mas seria livre demanda de forma correta, então? Não entendi a pergunta, tá? Gente, a livre demanda é o seguinte: o bebê pede, tá? E você oferece. Então é ele que determina o momento da mamada, tá certo? Porém, quando você está no início da sua lactação, da sua amamentação, esse bebê ainda dorme bastante, tá? Você tá aprendendo ainda, você ainda tá com a mama enchendo bastante, você precisa acordar esse bebê você mesma e colocar ele para sugar. Não dá para esperar o bebê te acordar, porque às vezes ele demora demais, às vezes demora 4, 5 horas para acordar e você tá com a mama lá cheia de leite, você precisa esgotar esse leite de alguma forma. No início eu não recomendo livre demanda, tá? Eu só recomendo livre demanda pro bebê que já tá bem, a mãe tá tranquila amamentando e aí você deixa que ele pede, tá? No início você coloca para mamar. E aquela questão que eu falei da associação negativa também, que vocês têm que tomar cuidado. Cuidado para não confundir a livre demanda de amamentação, o bebê com necessidade de mamar, de se alimentar, com o bebê que está com necessidade de sucção. Ele quer sugar para aliviar algum tipo de desconforto que você não soube identificar. E aí ele fica indo para a mama de hora em hora, porque você coloca ele no peito para ele aquietar. Você não está tentando entender o que pode estar acontecendo, se é uma cólica, se é um refluxo, ele precisa ficar em pezinho, ele precisa... Então, se for refluxo, você tem que tirar um pouco do peito, colocar assim, para ele arrotar um pouquinho, soltar um leitinho, tá? Assim. Se for uma cólica, você vai colocar assim e apoiar a barriguinha, fazer uma massaginha, uma compressinha. Você vai tirar a roupa, você vai sair para andar com ele, para passear, para tomar vento. Então, às vezes até numa banheirinha com água, tá? Fazer esse bebê relaxar, uma massagenzinha, conversar com ele, cantar com ele, tá? Então, cuidado para não confundir isso daí, tá? Livre demanda com sucção, necessidade de sucção constante. Que mais? Hã? Oi? Pode falar. O que fazer? Intestino preso. Intestino preso, cadê? Intestino preso, nananina. Deixa eu ver. Tem um casal de gêmeos. Pode acordar. Pera aí que eu tô tentando achar a pergunta. Ah, tá. Aqui, ó. Não sei se devo perguntar aqui, mas estou com meu bebê com o intestino preso há alguns dias. E como ele mama só leite materno, que devo comer para melhorar, já que tudo que eu como passa por... Bom, ó, Gleice, eu não sei que idade tem seu bebê. Você tem que escrever para mim, porque é o seguinte, tá? Se o cocô do bebê não tá duro, não é intestino preso. Ele pode estar passando pelo que a gente chama de disquesia funcional, que é o quê? É uma falta de coordenação entre o bebê fazer a força e relaxar o ânus na hora certa para soltar as fezes, tá certo? Isso chama-se disquesia funcional e não é intestino preso. Em geral, a disquesia acontece ali desde o primeiro mês até o 9º, 10º mês de vida do bebê, tá? Então a disquesia acontece nessa fase, desde o 1º, 2º mês de vida até o 9º, 10º mês de vida. 38 dias. Tá? Ele tá... 38 dias não é intestino preso, tá? É disquesia que tá acontecendo com ele. Então, o que a gente faz para ajudar? Bebê que mama leite materno ou fórmula pode ter disquesia. A gente faz a massagenzinha na barriguinha, então a gente faz uma massagenzinha no bebê aqui, ó, no pezinho da barriga, faz massagem, tá? A gente vira o bebê assim e fica massageando a barriguinha, tá? Essa é uma outra forma. A gente pega o bebê, levanta a perninha, tá? E faz assim, ó, como se ele estivesse sentadinho aqui, ó. Faz assim, ó. Ó, tá vendo? A gente chama de posição higiênica, né? Coloca o bebezinho assim, ó, e deixa ele assim a hora que ele estiver fazendo a forcinha, pra ver se ajuda, tá?
E tem uma outra coisinha que eu falo para as mães que elas podem fazer. O bebê tá lá fazendo a forcinha, não faz cocô, ela vai fazer aquela ginastiquinha aqui assim, ó. Então ela faz a ginastiquinha com as duas perninhas, tá? Então você pega ao mesmo tempo as duas perninhas aqui, ó, tá? Assim. Aí você pode pegar um algodãozinho, molhar na água morna e pingar no ânus do bebê, tá bom? Pinga no ânus, água morninha, não é gelada, nem é quente, morninha. Só pinga, você não vai introduzir nada no ânus, só pinga água morna, faz a ginástica e pinga água morna. E muitas vezes dá certo, isso daí ele acaba fazendo cocô. É normal o bebê ficar sem evacuar até mais ou menos 8º dia, tá? Então, 8 dias mais ou menos, e daí acaba fazendo cocô, e o cocô sai até molinho, às vezes sai explosivo, sai daquele barulhão, tá? Então é isso, tá bom? Porque você falou que nem sempre é fome. Aí queria entender melhor, porque aqui sempre falam que preciso dar peito. É sempre assim, minha filha. É sempre assim. Como o bebê se aquieta no seu peito, vão sempre falar pra você pôr no peito. Mas nem sempre é fome, tá? Muitas vezes é algum outro tipo de desconforto. Então, você tem que ir tateando isso, tem que ir sentindo isso com o seu bebê. Você sentir a sua amamentação como foi, se o seu peito estava cheio e acabou, depois que ele mama, murcha, se você está ouvindo ele deglutir, tá? Se você está com segurança que foi pro peito e mamou bem, não é fome mais. Pode ser cólica, pode ser calor, pode ser vontade de arrotar, pode ser que quer tomar um ar, entende? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque bebê no peito de hora em hora, depois do 2º mês de vida, 1º mês ainda é normal, a gente põe toda hora, mas depois disso, 2º mês, aí a gente tem que tomar cuidado, tá? Pessoal, é isso, vamos encerrar nossa live, tá? Ah, que linda, ó, muito obrigada, amei todas as explicações, você é 10, que lindinha, então esteja sempre aqui comigo, viu? Beijo pra vocês. E outra coisa, se tiver alguém aí do Flores do Campo, um beijo pra vocês, mamães do Flores do Campo. Sábado estaremos aí com a Pastoral da Criança. Tô muito feliz de estar trabalhando com a Pastoral da Criança. Eu só tenho a agradecer com esse trabalho, essa missão linda que eu recebi. E o que eu quero fazer é ajudar essas mães do Flores com as suas crianças, com seus bebês. Vocês que são do Flores do Campo, que eu vi que tem algumas aqui que assistiram, encaminhem para as outras mães aí do bairro, porque aqui tem muita informação para vocês. Quando eu vou ao Flores do Campo, eu percebo que as mães introduzem fórmula muito cedo. Muitas mães com leite e dando fórmula para os bebês. Então, falem da live, falem para elas assistirem, para aprenderem bastante. E a gente vai conseguindo assim, aumentar a chance de aleitamento materno e de bebê tomar a fórmula de forma desnecessária, né? Então, um beijão para vocês do Flores, até sábado, tá bom? Quero agradecer também aqui, em nome da nossa equipe toda da Pastoral da Criança. Quero agradecer para a equipe, uma equipe muito querida, muito boa, muito dedicada. Eu fui abençoada com esse time que eu recebi ali na Pastoral da Criança para coordenar. E agradeço muito a todos pelo trabalho, pela dedicação que eles têm tido com as crianças, com a pastoral. E é isso, tá, gente? Até sábado. Fiquem com Deus. Deixem seus comentários aqui na live. E até mais. Beijão. Até quinta que vem. Fiquem com Deus.